tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Para Não Largar Físio, onde tentamos misturar coisas sérias, indignação, boas histórias e uma pitada da nossa loucura dentro de 1 hora de gravação. Né? A gente sempre tenta gravar em 1 hora. Mas aqui a gente tem como propósito, basicamente, inspirar vocês, fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia também, a amar um pouco mais a nossa profissão, isso pegando as experiências dos profissionais e estudantes que passam por aqui, contando as suas experiências. Né, Amanda? E hoje, especificamente, vamos conversar um pouquinho com Jaine. Jaine, eu queria que você se apresentasse. Quem é você? De onde você veio? Olá a todos e a todas. Me chamo Jaine, sou estudante de fisioterapia da Universidade do Estado da Bahia. No momento sou 8º semestre, né, já no finalzinho do curso, né, que nós temos 9 semestres. Não sou de Salvador, sou do interior, né, vim para cá só para estudar. Sou do interior de Cardeal da Silva, Bahia. E estou muito feliz em estar aqui partilhando desse momento com vocês. Fofinha! Já vamos começar logo com a primeira pergunta, né? Por que fisioterapia? Como que você chegou na fisioterapia? Ela te escolheu? Você escolheu ela? Como é que você veio parar nesse mundo? Olha, eu costumo dizer que eu vim parar na fisioterapia de paraquedas. Por quê? Desde o início, minha primeira opção de curso foi odontologia. Inclusive, fiz técnico em saúde bucal, trabalhei em clínica odontológica. E aí surgiu a UPT, né, que é a Universidade para Todos, que é um vestibular gratuito ofertado pela NEB. Então, na cidade vizinha da minha cidade no interior, foi ofertado vagas para esse pré-vestibular, né? Então, eu consegui entrar e tudo mais. Só que na UNEB não tinha odonto. Aí eu, mas vou tentar, né? Vou participar do pré-vestibular, pode me ajudar no Enem. Enfim, foi com esse pensamento. Então, fiz o Enem, não deu muito bom. Fiz o vestibular da UNEB, deu muito bom. E aí eu passei em primeiro lugar em fisioterapia, né? Entrei pela Cotas também, com muito orgulho. E pensando mesmo assim, né, em migrar ainda para odonto. Porque eu entrei para fisioterapia, coloquei primeira opção de curso a fisioterapia. A segunda opção, fono, pensando assim, é cabeça e pescoço, vai me ajudar a ingressar ali. Fisioterapia, eu pensei, movimentos do corpo parece uma coisa interessante de se estudar. Mas não conhecia nada, não tinha afinidade nenhuma. Ainda tinha um pensamento do senso comum de que fisioterapia era só massagem, choquinho, mas queria entender o que era a fisioterapia, né? Sim. E aí passou semestre, e eu continuei, e as áreas foram fazendo sentido para mim, né? E fui descobrindo que a fisioterapia era muito mais do que eu imaginava, eu só sabia a ponta do iceberg. Então, eu continuei ali para conhecer, né, desfrutar dessas curiosidades que a fisioterapia tem escondidas. Eu digo escondidas, porque se a gente for conversar com uma pessoa que não conhece nossa área, a gente se assusta, porque elas sabem um mínimo, como eu já fui essa pessoa que sabia um mínimo. Né? Então, quando a gente entra mesmo e percebe que a fisioterapia tem um leque de opções e oportunidades, de formas de trabalho, é apaixonante, de verdade. E aí continuei, estou aqui, né? O estágio tem sido um divisor de águas. Sim. Principalmente porque a gente percebe na prática o que a fisioterapia de fato pode ofertar para o paciente, né? Porque nas bases teóricas é tudo muito bonito, mas não fica muito claro como de fato ocorre na prática, porque na prática é quando a gente percebe de fato a atuação fisioterapêutica, a gente, poxa, sente, né, aquela gratidão em ter feito diferença na vida de alguém. Então, acho que é a parte mais bonita da profissão e que me mantém aí firme e forte. Não tão firme, mas aqui. Às vezes xoxa, mas assim, deixa eu te falar uma coisa, Jaine, você estava contando aí que, enfim, a sua experiência dentro da fisioterapia, né, a sua escolha para a fisioterapia foi pautada de este lugar vai me dar um caminho para ir para outro lugar, né? E aí, à medida que você foi conhecendo, você foi se encantando, você foi
se apaixonando pelo curso, pela profissão. Eu queria te perguntar se existe algum ponto, assim, específico que você falou assim, nossa, realmente eu estou no lugar certo. Foi agora nos estágios ou isso aconteceu antes? Olha, tem pouco tempo. Confesso que tem pouco tempo, porque eu, em momentos no curso, ainda me senti um pouco perdida, né? Mas curiosa, sempre curiosa, porque é uma coisa minha. Eu sou muito curiosa com as coisas e eu sou persistente. Então, dentro da minha curiosidade, eu sabia que tinha mais coisas ainda para eu ver. E aí, quando chegou na disciplina de Uro, foi justamente quando eu recebi a oportunidade de fazer parte do grupo de pesquisa do Centro de Atenção ao Assoalho Pélvico, que é o CAAP, né, da Escola Baiana de Medicina, e em que essas práticas atendiam justamente esses pacientes, né, essas mulheres e homens que tenham essas disfunções pélvicas. Então, casou justamente com o período da disciplina, o que para mim foi ótimo, né? Começou a fazer sentido aquela coisa da teoria e da prática. Sim. Então, eu me vi encantada por Uro. Nos primeiros dias, meu Deus, é isso aqui que eu quero. Eu quero trabalhar com saúde da mulher, com saúde do homem, mas principalmente com saúde da mulher. Né? A parte de Uro foi o que brilhou meus olhos e estar ali correlacionando com o dia a dia foi, assim, o ponto X da questão. Aí depois veio o DTM também, né? Que é as disfunções temporomandibular. Aí começou a usar uma linguagem que me remeteu à minha época de técnica em saúde bucal e odontologia. Eu disse, olha, dá para trabalhar aqui também, né? Só que com outra roupagem, né? Então, ali eu já fui, nossa, tem possibilidades. E aí eu fui me encantando, mas o ponto crucial realmente foi quando pegamos a disciplina de Uro, que infelizmente foi remota, né? Porque foi no período da pandemia. Tivemos só 2 práticas, mas eu tive a felicidade de estar fazendo parte do grupo de pesquisa nesse período e vivenciar, né, algumas partes práticas mesmo sobre a área. Você comentou que sempre foi muito curiosa, né, muito persistente, e isso, de fato, assim, comprovo. Você participou de muitas coisas, a gente fez muita coisa junto também na universidade, e dava para ver, assim, o nível de paixão pelo que estava fazendo e esmero. Porque, apesar de, às vezes, não ser necessariamente a área que a gente queria estar atuando, a gente estava ali, então você dava o máximo de si, sempre se esforçava bastante, então, enfim. Na minha percepção, você sempre foi uma aluna maravilhosa, mas aí eu queria te perguntar, né, na sua opinião, como que você é enquanto aluna? Olha, eu acho que o meu maior defeito é a autocobrança. Eu já comecei me cobrando e já apontando meu defeito logo. Porque eu tenho uma coisa de quando eu participo de algo, eu me entrego. Né? Então, quando eu estudo algo, eu me entrego, eu quero entender, eu quero participar, eu quero ser ativa no processo. E eu me frustro quando eu não consigo fazer isso com qualidade. Então, isso acaba me atrapalhando um pouco. Mas, atualmente, né, a maturidade acadêmica vai chegando também e a gente percebe quanto essas coisas adoecem. Então, a gente passa por limites, né? Então, hoje eu me vejo uma estudante que se preocupa com os meus limites, impõe os meus horários. Ainda falta um pouquinho de organização, porque é um problema crônico meu, confesso. Mas eu deixei de ser passiva, digamos assim, em alguns processos, né? E passei a respeitar mais meus limites, estudar aquilo que eu consigo, e se eu não consigo, tenho amanhã, né? A depois vai ter mais uma chance de eu começar de novo e tentar de novo, ou continuar de onde eu parei. Se eu estou cansada, eu vou descansar um pouco, depois retomo as atividades. Né? A autocobrança passou a ser um pouco menor, né? Em alguns sentidos. Claro que tem coisas que a gente vai se moldando, vai melhorando. Sim. Mas hoje eu consigo me enxergar como uma estudante equilibrada, né? Digamos assim. Dentro das possibilidades, porque meu problema é que eu me envolvo em muita coisa. Vou me envolvendo em uma coisa ali, uma coisinha aqui, quando eu vou perceber, já me envolvi em coisa demais. E aí... A gente agora sim, a gente tá numa...
Exato, eu falo assim, a gente está numa roda aqui que a gente pode ir para um lugar de comprometidas anônimas que se comprometem com Exato. 300 coisas, mas Aham. acontece. Eu acho, Jaine, que eu estava comentando sobre isso esses dias. A gente encontra nesses lugares oportunidade de desenvolvimento. Então, você participa de uma pesquisa porque você fala, poxa, eu posso me desenvolver enquanto profissional aqui. Você participa de um projeto de extensão porque você pensa, poxa, eu poderia desenvolver essa e essa habilidade aqui. Então, todas as oportunidades que vão surgindo para a gente, não é que a gente não saiba escolher ou não saiba o que quer, mas a gente entende que existem habilidades e competências nossas que a gente pode desenvolver nesses espaços. E a gente enxerga esses lugares como oportunidades valiosas. Aí a gente acaba meio que se comprometendo. Deixo aqui explícito que não entregamos nada a meeiro, né? Não é do nosso perfil, Muito mas, importante. mas isso acaba por acontecer, né? E de fato, você encontrar um equilíbrio na vida, né? Na vida, inclusive na vida acadêmica. E o quanto antes essa maturidade acadêmica, como a Jaine estava trazendo, é chegar melhor para a sua saúde física e mental. Mas Sim. não sendo hipócrita aqui, dizendo que, mesmo entendendo que esse equilíbrio é importante, eu, particularmente, talvez alguém que esteja nos escutando, nos assistindo, pense, nossa, eu não consigo descansar, eu não descanso. Eu te entendo, pessoa que está dizendo isso, porque eu encaro a universidade como é esse o momento de fazer essas coisas, sabe? Porque depois você vai para o mercado de trabalho tem outras demandas, sabe? Tem outros direcionamentos, são outras coisas que você precisa desenvolver. Então, as oportunidades que estão dentro da universidade só estão dentro da universidade. Ana estava falando, né, Mari, sobre o universo de possibilidades que a universidade pública, especificamente, permite ao aluno desfrutar, que universidades privadas não. Isso do nosso Sim, episódio sim. passado. Então, a gente precisa, enfim, entender que, ao mesmo tempo, demanda um equilíbrio, demanda ser esse aluno que é comprometido, mas que também se cuida, mas entender que também esse é o nosso momento de brilhar, mentira, de fazer as Sim. coisas que a gente precisa fazer. Inclusive, Amanda, eu nunca me esqueço da celebre fala Jaine, que me acompanha até hoje, virou meu mantra. Mas a gente morre e fica tudo aí. Porque eu me Eu já ia... sobrecarregava muito e ela sempre me falava isso. Inclusive, Jaine é Sim, maravilhosa. Ela não abandona a academia dela, inclusive. Que foi uma coisa que a Ana também falou. Que a Ana falou no episódio passado, né? Que a gente precisa ter uma coisa sim. fora o universo da fisioterapia para fazer. Inclusive, queria aqui já abrir uma aspasinha dentro do nosso roteiro, Amanda. E fazer uma pergunta: como é que tá sendo agora para ti, Jai? Esse momento de estágio e a vida social, que a gente tá falando desse assunto, né? Como é que tá sendo você conseguir controlar essas duas coisas? Então, Mari, só voltando um pouquinho do tema, né, Uhum. que a Amanda estava comentando, eu acho muito importante a gente viver a universidade, né? Viver a universidade. O equilíbrio nem sempre ele vai acontecer, porque a gente quer experimentar de tudo. Nem todo mundo, claro, né? Mas tem pessoas que têm esse perfil, que quer experimentar de tudo. Sim, Só que, às sim. vezes, esse tudo é justamente aquilo que adoece, porque a gente não consegue entregar tudo com a qualidade que a gente gostaria e não vive Exatamente. tudo, ou seja, não aproveita o processo com qualidade, né? Então, até que ponto viver a universidade, acima de tudo, seria uma coisa tão positiva para a nossa carreira até profissional, né? Eu brinquei outro dia com as meninas, quando a gente estava indo para o RU aqui da UNEB, que a gente já está com burnout antes de começar a trabalhar, porque é estresse, a gente já passa por dias que a gente, poxa, não está muito motivado para ir, então, nessa hora aí, a gente tem Sim, que observar, preciso entregar alguma demanda aqui, eu preciso parar de fazer alguma coisa, porque não estou conseguindo dar conta, que foi o que eu fiz agora nesse processo de estágio, eu percebi que eu não ia conseguir dar conta, né, de tudo que eu estava sim. envolvida com a qualidade que eu gostaria. Então, eu tive que abdicar de algumas atividades, já que eu não estava entregando com qualidade, nem vivendo, né, de forma oportuna aquilo ali, que me agregasse tanto.
Então, eu acabei deixando de fazer algumas coisas, participar de algumas coisas, reduzindo minha carga horária, para tentar aproveitar também o processo do estágio, né? Porque é o único momento que a gente pode errar, aspas. Estamos supervisionados, né? Então, podemos ali tirar dúvidas e ter um profissional ao nosso lado que possa nos ajudar nesse processo, porque depois é só nós e Deus, né? Então, a minha vida social também acabou ficando um pouquinho comprometida, né? Porque eu estou em uma fase que eu estou priorizando o descanso. Quando dá um tempinho que der, eu vou preferir, eu vou descansar, porque senão não vai funcionar, né, da forma que eu gostaria. Sim. E o estágio tem sido uma experiência bem rica, e quem acha que enquanto for por estágio não vai estudar, sinto muito, vai estudar. Certo? E às vezes até mais do que você estuda na matéria, porque uma coisa é o professor está ensinando sobre o que é uma fratura de húmero, outra coisa é um paciente estar ali lhe esperando com aquela fratura para você tratar. Exato. Então, é exercício físico mesmo, que é, como a Mari até comentou, né? É meu mantra de vida, assim, é minha terapia, é meu exercício. Desculpa o pessoal da terapia, sei que isso é bem ofensivo, eu acho. Mas é assim, é onde eu me sinto bem. Não é terapia, mas é terapêutico. Como isso! Como dizem, né, agora as frases, eu concordo com essa frase, não é terapia, mas é terapêutico. É meu exercício físico. Mas não estou conseguindo, por conta da carga horária dos estágios, tudo, conciliar tudo, justamente porque estou priorizando esse descanso, né, para ter uma mínima qualidade aí no final desse semestre de vida. Sim. Né? Mas também não deixando de fazer. No dia que dá, eu vou, no horário que dá, eu vou. Tem vezes que eu faço a rotina sexta, sábado e domingo, que são 3 dias mais livres, digamos assim, né? De estar presente na universidade ou em algum campo de estágio. Então, são dias que dá para conciliar. Mas acabou reduzindo um pouquinho, viu? Nesse tempo de estágio. Mas vai muito de pessoa para pessoa, né? Tem gente que prefere sair, se distrair mais. Sim. Né? E concordo também. Quando dá, eu saio também, me distraio um pouquinho. Mas a prioridade no momento tem sido o descanso mesmo. Legal. Já você estava falando sobre a sua vida, né? O seu processo de ter feito o vestibular. E aí, com o vestibular, você não tinha o curso que você queria, que era odonto, na sua região. E aí, você veio para cá com essa perspectiva. Conta pra gente como é que foi sair de uma cidade. Não sei quantos mil habitantes tinha a sua, ou tem a sua, mas acredito que bem menos, né, do que Salvador. Como é que foi sair de uma cidade pequena? Consequentemente, que eu acho que toda cidade pequena tem uma cultura muito intrínseca de cidades pequenas, né? E se jogar assim numa cidade grande, com uma cultura tão diferente, tão rica, inclusive, porque Salvador tem um aspecto muito próprio. Salvador, às vezes as pessoas falam, o Nordeste é todo igual. Não é, gente. E até aqui, dentro da Bahia, Salvador, assim, destoa de todos os outros lugares, de todas as outras cidades. A gente tem um dialeto próprio, a gente tem uma forma de se comunicar muito, muito característica daqui. Eu queria entender como é que foi esse processo de você ter saído de lá, vindo para cá. Eu acho que a palavra que melhor define, assim, para mim, né, no caso, foi impactante mesmo. Foi impactante a mudança de rotina de uma hora para outra, né? Eu morava em uma cidade pequena, tudo era perto, para a gente se deslocar era através de... Na minha cidade tem Topics, né? São as vans, a gente sempre chama Topic. São as vans que vão para as cidades vizinhas, não tem essa coisa de trânsito, assim, horário de pico, aquela agonia ambulante, e toda hora entra alguém no ônibus e você, meu Deus, o que é que vai acontecer aqui? Não sabe, porque é um susto, né? A gente não está acostumado com isso. Sim. Então, quando eu cheguei aqui, para viver assim, né, o dia a dia, a rotina cotidiana aqui em Salvador foi bem impactante, porque eu já vinha para cá, né, nas férias, sempre final do ano, vinha que eu tenho minha tia, né, que mora em Vista Alegre, no subúrbio ferroviário de Salvador, então eu sempre fui para lá. Só que lá também, Vista Alegre já é outra realidade de Salvador, né? E lá onde minha tia mora é em casa, tem quintal, assim, lembra um pouquinho ainda, né? Apesar de, claro, o cotidiano é totalmente diferente aqui na capital.
Mas quando eu me vi naquela condição de 5 horas da manhã estar acordada, tem que pegar um ônibus 6, porque quando eu cheguei aqui, eu fui morar logo em Vista Alegre com minha tia, né? Uhum. Então, eu vinha de Vista Alegre para o Cabula e eram 2 horas para eu chegar aqui. Sim. Então, todos os dias chegava atrasada, infelizmente, mas porque ainda tinha essa dificuldade de transporte público lá em Vista Alegre, né? Até hoje ainda tem essa dificuldade de transporte que vá para a BR, né? Que é o caminho, o trajeto que o ônibus precisa fazer. Então, me ver naquela condição todos os dias, de manhã, horário de pico, a volta, horário de pico de novo. Se eu perdesse o ônibus, só depois de meia hora. E os ônibus muito cheios, e aprender a descer, né? Pedir ponto, descer nos lugares corretos, não me perder, já me perdi algumas vezes, mas deu certo, sobrevivi. Então, essa loucura toda, na volta também mais 2 horas, enfim, momentos que eu pensei seriamente, meu Deus, eu preciso mesmo me submeter a tudo isso. Assim, quem vive aqui em Salvador já nasceu, parece que o menino nasceu, já está no ônibus, sabe? Já consegue pegar o ônibus sozinho, vai para tudo quanto é canto e desce ali e anda, daqui a pouco já está em outro bairro. E minha vivência era totalmente outra, né? Mas eu sempre me metia assim para fazer as coisas de forma, né, do que fosse para tocar, o que tocasse eu dançava, né, como diz o ditado. Sim. Outra coisa que impactou bastante aqui é meu dialeto, meu sotaque, minha forma de falar, que às vezes chama um pouco a atenção das pessoas. E aí, às vezes, tanto para o lado, né, de chacota, quanto para o lado de achar bonito, né, de elogiar e tudo mais. Né, que a gente não sabe até que ponto, de fato, era um elogio ou era um deboche. Mas tem bastante isso até hoje, né, que eu não perdi meu sotaque. Meu sotaque ainda está aqui firme e forte comigo. Né, meu dialeto, minha forma de falar, tem palavras bem específicas, né, formas, enfim, como você falou, né, o nosso Nordeste ele é multicultural, né, e aqui a Bahia nem se fala. Quem acha que o Nordeste é todo igual. Mas, está assim, redondamente enganado. Eu me vi na necessidade de vir morar próximo aqui no Cabula, porque estava bem complicado, né, essa rotina todos os dias e perigoso. Porque eu chegava muito tarde em Vista Alegre, às vezes eu chegava às 9 horas da noite. E as ruas assim desertas, infelizmente a gente está em um momento bem difícil, né, em relação à segurança pública. Já tem um tempo, não é de agora. E me vi nessa necessidade, né, que foi até o que contribuiu para que eu não desistisse de tudo, né. Então, quando eu passei a estar mais perto, foi quando eu tive a oportunidade de vivenciar mais a universidade pública, né, como a gente comentou no início. Então, eu pude participar dos projetos de extensão, dos projetos de monitoria de ensino, de pesquisa, porque por essa facilidade, né, de estar aqui mais próximo da universidade e conseguir perpassar por esses espaços. Sim, sim. A qualidade de sono melhora horrores, o tempo que você consegue dedicar. E eu falo porque eu vivi isso já. Eu também morava num bairro afastado, hoje em dia eu já moro mais próximo da faculdade, e eu percebi que, assim, a qualidade de vida muda absurdamente, absurdamente. Não só para o seu estudo especificamente, mas até porque para estudar você precisa dormir bem, e uma pessoa que chega 10 horas da noite em casa não vai conseguir dormir bem para acordar às 5, porque você não chega, toma banho e dorme, você chega, precisa organizar suas coisas, às vezes tem atividade para fazer, tem uma série de coisas que você precisa fazer antes de dormir especificamente. E horário de pico, acredito que em toda cidade grande contribui assim de uma forma muito importante com o tempo que você gasta fazendo nada. Porque assim, dá para ler no ônibus. Não, não dá para você ler no ônibus lotado, socado de gente, você em pé, mal conseguindo, na verdade, ficar de pé. Então, assim, é um tempo, Fora é o um assédio, né? desperdício. Exatamente, é um Assédio em desperdício de ônibus. tempo com outras violências envolvidas nesse percurso. É Tipo, difícil. a rotina era braba, né? Eu queria falar um pouquinho sobre essa rotina, tipo, antes e depois. Tipo, antes no início, quando você morava longe, e hoje, quando você mora mais perto. Teve uma mudança muito brusca ou foi um negócio meio equilibrado? Mari, como a Amanda falou ali, a qualidade de sono foi um ponto bem importante, porque eu não dormia bem, né,
porque já chegava tarde, então eu tinha que me organizar para outro dia, da forma que eu conseguisse. Então, quando a gente está no início do curso, também tem essa questão, né? A gente está muito naquele gás de eu tenho que fazer meu melhor, eu tenho que dar meu melhor, eu tenho que dar tudo de mim. Sim. E a gente ainda tem esse sentimento, principalmente, eu não sei, eu vou falar pela minha experiência, mas pensando em quem vem de fora. Tipo, minha família está com toda expectativa de que eu saí da minha casa no interior para estar aqui estudando. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, tenho que me superar todos os dias. Então, existe aquela sensação de cobrança, porque às vezes é uma sensação, essa cobrança não existe, né? Tanto da família, tanto da expectativa que seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus primos colocaram, né? E de si próprio, né? Quanto estudante. Então, antes, era justamente essa rotina de passar 4 horas, né? Dentro de um ônibus e 3 transportes que eu tinha que pegar. O ônibus, né? Não, minto, nessa época não era nem 3, foram 2 mesmo, porque eu conseguia pegar um ônibus até o acesso e depois no acesso norte pegar o ônibus até o Cabula. Mas aí sempre vai mudando rota de ônibus. Aí já tinha momentos que a gente tinha que ir até a rodoviária, pegar o metrô, para ir para o acesso norte, pegar outro ônibus. Então, variava muito e isso impactava também no tempo que eu gastava para me locomover até a universidade, né? Então, mais perto, o fato de eu conseguir ir a pé, eu consigo dormir um tempo melhor, né, digamos assim, sem tanta preocupação de, meu Deus, se eu perder esse ônibus, o ônibus do horário, eu vou perder meia hora aí, vou atrasar meia hora para chegar, por exemplo. Então, já perde um pouco dessa carga de preocupação também, né, que existia antes. E permite agora participar de outras coisas na universidade, porque antes eu não conseguia participar de nada. As reuniões de liga eram à noite, né? Os projetos de extensão, às vezes, acabavam 6h30, que lá no DCV também tem aula às 6h30, né? Os de ensino. Então, eu me via limitada ali só a ir assistir minhas aulas, voltar para casa e dar conta do que tinha que fazer das disciplinas, mas não conseguia passar por outros espaços. Então, só dando um exemplo, depois que vim para o Cabula, por exemplo, até para ir para o CAP, né, para o grupo de pesquisa que eu falei, que é no Itaigara, né, que acontece no Instituto Patrícia Lourdes do IPL, de Vista Alegre, seria impossível. Até porque a gente tinha uma carga horária lá, né, a cumprir, a partir de 7 da manhã. Então, eu acho que não tem nem ônibus em Vista Alegre, 5 horas da manhã, assim, para eu me deslocar de forma segura, né? Para ir para... Então, quando eu estava aqui no Cabula, já foi mais oportuno participar desse grupo de pesquisa e de vários outros eventos, até acadêmicos, que pudessem ocorrer de forma mais especial. Teve algum momento legal. assim... Teve algum momento assim na faculdade que você pensou em desistir e jogar a toalha? Teve, sim, justamente nesse período em que eu estava nessa rotina de estou só estudando, eu estou só conseguindo dar conta das disciplinas, não consigo fazer outra coisa, né, da carga horária complementar, e querendo participar dos projetos de ensino, projetos de extensão. Como eu falei aqui, eu sou bem curiosa, né, eu quero estar envolvida nas coisas. Então aquilo estava me angustiando, né, e ainda mais porque eu estava na casa de minha tia. Foi muito bom estar lá, né? Tive muito suporte, agradeço muito a minha família por isso. Mas, às vezes, a gente também quer a nossa privacidade, né? Estar na nossa casa e poder estudar até tarde. Às vezes eu me sentia que estava incomodando, porque eu estava estudando ali até tarde com a luz acesa, né? Meus tios queriam dormir, minha prima também ia acordar cedo para trabalhar. Então, assim, a gente não consegue relaxar, né? Até de estar fazendo as nossas atividades. Então, foi um contexto assim que foi um ponto crucial para eu desistir ou não por esse período. E no avançado curso também, né, que a gente passa por um bom tempo na área básica. Até o terceiro semestre a gente está na área básica. No quarto semestre que a gente começa a ver alguns instrumentos, né, algumas coisas mais específicas da fisioterapia, né, daquilo que a gente vai conseguir colocar na nossa prática clínica, mas ainda sem muito significado, digamos assim, por área,
né? Porque a gente só começa a Sim. ver as áreas no 5º semestre. Então, até lá, aquilo estava me angustiando, porque eu, poxa, meu Deus, eu vim para cá para ver bioquímica de novo, tipo assim, aquelas questões de química de novo, biofísica, Jesus, o surto. Biologia celular, meu pai já passou Enem, sabe? Aquela angústia de tipo, não conseguir dar o significado da área básica, que eu acho que é até uma crítica que eu tenho da nossa grade curricular, porque a gente tem esse período de área básica longo, extenso, que não dá tanto significado do porquê que a gente está estudando aquilo, por como que aquilo vai se aplicar na nossa prática clínica, né, nesse processo. E a gente começa a fazer sentido, na verdade, depois, quando a gente, de fato, pega as específicas, aí, poxa, por isso que eu estudei isso em biofísica, por isso que eu precisava estudar fisiologia, mas talvez dar esse significado um pouco mais precoce, digamos assim, não diria precoce, mas no tempo ideal, seria, né, em conjunto com esse momento de área básica, eu acho que o próprio estudante iria se sentir mais acolhido no curso, porque às vezes a pessoa se sente perdida, tipo assim, meu Deus, será que é só eu que não estou entendendo qual é a proposta disso? Né? Então, se sentir mais acolhido, encontrado naquilo que ele está estudando. Assim, eu vim para estudar fisioterapia, de repente, sabe, não consegue dar esse significado. Então, nesse período em que não tinha visto ainda as disciplinas mais específicas, né? Foi um pouquinho angustiante também. Eu fiquei, meu Deus, é isso mesmo, sempre me perguntando a Deus. Mas eu disse, olha, eu já estou aqui. Eu não sou muito de desistir das coisas, não. Eu sou persistente. Passa assim na minha cabeça um pouquinho, mas eu já me situo, porque já passou tanto tempo, já participei, já me envolvi. Então, agora é terminar. Meu negócio é terminar. Deixar pela metade não é muito difícil. Então, essa seria a sua justificativa pelo qual você não desistiu nesses momentos? É mais uma perspectiva de eu já comecei, então eu vou até o fim? Por momentos, sim. Até me encontrar de fato. Né? Porque aí, quando chegou na Uro, meu amor, não era ninguém mais não, era a Jaine de Souza para falar de urogineco, até hoje, não aguento. Quando estava falando sobre o tema, é o que realmente enche meus olhos, assim, é o que eu gosto muito de estudar. Isso a rainha de ouro é ela, porque, menina, esse olho eu nunca tinha visto brilhar tanto nessa faculdade, o tanto de empenho. Essa disciplina, assim, cheguei perdida, e, tipo assim, chegava na prova e falava, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Sentava, Jaine, meu bem, me explica aqui, por favor. E ela explicava tudo. E eu entendia tudo muito bonitinho, com as suas várias correlações, inclusive. Uma coisa que eu amo em você, amo mesmo. A forma como você explica um assunto técnico de maneira fluida, eu acho perfeito. Porque assim, não tem paciente que você coloca de Jaine e ela não consiga explicar todo um artigo científico para esse indivíduo e ele vai entender tudo, porque é uma forma assim que ela tem, assim, uma habilidade mesmo, um dom que ela tem de explicar a forma, todos os assuntos assim técnicos de uma maneira simples, fazendo correlações também com o nosso dia a dia. Isso, por exemplo, pensando no atendimento com o paciente, é maravilhoso, é uma habilidade muito difícil de ter. Eu, inclusive, tenho dificuldade em alguns momentos de ter esse diálogo um pouco menos técnico, obviamente que científico, mas no falar um pouco mais cotidiano, digamos assim, enfim. Essa mulher brilhou nessa disciplina e brilha no CAP até hoje, assim, vários trabalhos, já fazendo aqui mexendo a pessoa, vários trabalhos científicos na área, resumo apresentado, premiações, enfim, badaladíssima essa mulher. Vem aí, professora Jaine. Agora. Mulher é uma coisa, viu? Porque as pessoas falam dessa didática minha de ensino. Eu não consigo enxergar muito isso, né? Mas assim. Ah, gata, mas aí. Eu não sei se já se tá todo mundo vendo, se tá todo mundo vendo, é porque tá aí. Só não falta você se olhar no espelho. Eu dava banca, né? Uma curiosidade aqui. Na minha cidade chama banca, né? Aqui eu não sei como é. Reforço escolar, que é o reforço escolar. Isso. Então, na minha cidade chama banca. Então, eu dava esse reforço escolar para criança de Fundamental 1 até ensino médio também, né? Nas áreas de Química, Física e Matemática. Não me perguntem.
Nessa época eu era muito boa, nisso, eu não sei o que aconteceu. Mas eu sempre tive esse pezinho na educação, né? Sempre tive. E meu primeiro emprego foi em uma escola infantil, né? Eu era secretária de uma escola infantil na minha cidade, uma escola particular. E eu ajudava também nas questões de fazer provas, né? Às vezes auxiliava em algumas aulas. Então, sempre tive inserida, né? Minha irmã também é professora e mestre, né? De língua portuguesa. E tem outra prima minha também, professora, enfim, envolvida aí bastante, a educação querendo me pegar, e eu, para ainda, minha filha, não é por aqui não. E aí eu chego na fisioterapia, de repente, monitoria de ensino. Aí pronto. Ai, É anatomia. E aí os meninos com dificuldade de aprender as palavras, né, as nomenclaturas. Sim. E aí, às vezes, eu fazia umas associações para eles irem aprendendo, né? Então, teve bastante disso mesmo. Mas essa questão, né, de conseguir associar bastante isso me levou também a ter essa curiosidade de como fazer isso de forma com maior qualidade, né? Então, eu fiz um curso de popularização da ciência, até pela... Foi um curso online até, muito bom, pela UFBAC, se eu não me engano, UFBAC. Eu não lembro muito bem o nome da universidade. Depois eu posso estar passando até para vocês, que às vezes eles sempre abrem, né, cursos dessa área, na qual eu sou apaixonada por popularização da ciência, porque meu TCC é na área de educação e saúde. Sim, sim. Que área da fisioterapia? Já está claro, Então, eu estudo bastante sobre essa área da educação em saúde, né, com recursos digitais, então fazendo essa associação, né, de ferramentas digitais no âmbito da educação em saúde, né, ações que possam fomentar a educação em saúde sobre assoalho pélvico. Então, é minha área aí de interesse. Mas murmurinhos que eu tenho jeito para profissão, né? De professora, mas não sei. O destino é quem sabe. Ai, meu Deus. Agora sim, você estava falando sobre sobre a sua decisão, né, de permanecer até se encontrar em Ouro Gineco. E aí eu queria saber, assim, se antes, né, nesse processo, antes de se encontrar especificamente, se além da sua vontade de permanecer naquele lugar, de tenho aqui, fiz uma decisão, existe uma expectativa real ou irreal, né, dos meus familiares. Eu acho que expectativa sempre tem, né, Jai? Porque, enfim, a nossa família, ela almeja coisas pra gente, principalmente a gente que não vem de famílias abastadas, né, do ponto de vista financeiro, almeja o melhor pra gente e a gente entende que esse melhor advém do estudo. Mas eu queria entender se nesse processo, assim, de decidir-se por ficar, se além do seu empenho em concluir aquilo que você iniciou, se existe alguém especificamente, né, da sua família, dos seus amigos, que contribuiu com essa escolha de permanecer na graduação. A minha mãe, com certeza, né? Porque para minha mãe eu sou doutora Jaine, a vida sem doutorado e sem nem a graduação ainda. Então, minha mãe, ela sempre me estimulou, sempre me impulsionou, né? Não quero nem me emocionar tanto, porque... Respira, bebe uma aguinha. É difícil, gente. Assim, a gente fica longe de casa, sabe? Sim, sim. Enfim. É complicado. E muito do que eu faço é por ela. Por ela, pelo meu pai também. Mas minha mãe, ela sempre esteve ali, sempre me incentivou, sempre me apoiou em tudo, né? Quando eu disse que, mãe, não vou conseguir, você vai sim. Você quer o quê? Quer se mudar? Então, assim, fazendo das tripas corações, né? Minha mãe é merendeira de escola, tá? Meu pai é aposentado. Eu não sou de família rica, então é difícil também financeiramente me manter aqui em Salvador.
Então, eu estou sempre buscando bolsas, participar de coisas para ajudar financeiramente. Minha mãe está esperando eu me formar para se aposentar. Então, assim, o que eu puder fazer o que eu puder fazer para dar para ela a melhor qualidade de vida, sabe? A melhor momento da vida dela, eu vou fazer. Então, por mais que eu me encontrasse em uma situação difícil, por mais que esteja sendo difícil estar longe de casa, né? Não estar com ela como eu gostaria de estar todos os dias, porque eu sou filha única, assim, de pai e mãe, né? Minha irmã é minha irmã afetiva, mas, assim, de bucho, como diz lá na minha cidade, sou eu. E eu tenho um apego muito grande, né? Pela minha mãe, a gente sempre fez as coisas juntas. E foi, assim, bem difícil vir para cá e ela ficar... E a gente não conseguir ter esse contato todos os dias como antes, né? Mas graças a Deus que tem o WhatsApp, chamada de vídeo e esses outros meios de se comunicar. Sim. Mas com certeza a pessoa que mais me estimula e me impulsiona a estar aqui, que acredita em mim, né? Porque o que eu acho que é mais gratificante é que ela acredita muito em mim. E dentro da fisioterapia, quando eu chego, que dou uma orientação, que corro atrás do médico, vamos minha mãe fazer isso, vamos minha mãe fazer aquilo, rabuja um pouquinho, né? Porque é de lei. E depois ela faz, né? Na hora é só para não dar o braço a torcer, para dizer que é difícil. Mas Sim. surgiu uma dor na família, surgiu um exame, uma coisa, já recorre a mim. Então, assim, é gratificante de alguma forma eu dar esse retorno, né, para a família poder contribuir de alguma forma, principalmente para ela. Então, é o que me impulsiona todos os dias a me manter aqui. E uma curiosidade agora, mudando um pouquinho de assunto e continuando no assunto, né? Que a gente estava falando sobre as áreas, neuro na prática é uma coisa linda. Gente, eu fiquei Nossa, sim. encantada com neuro, pensando no estágio, porque a gente estava falando de áreas, né? Que você perguntou que até o momento em que eu não tinha me encontrado na uro ainda. Mas neuro ligou uma lanterninha, viu? De tipo assim, uma possibilidade aí. É muito linda, eu fiquei apaixonada. Realmente, é um tipo de profissão que chega a ser muito emocionante ver a evolução do paciente e o quão. Acho que é a área da fisioterapia onde. E aí é uma percepção exclusivamente minha, tá, gente? Eu acho que é a área da fisioterapia onde eu mais vejo a potência da nossa profissão de mudar vidas e de restaurar vidas. Eu acho que é na neuro, porque o impacto da fisioterapia na vida desses indivíduos, para mim, assim, é surreal e reflete muito a alma da fisioterapia como um todo, dessa, desse, tipo, aquela coisa que de vez em quando a gente fala, né? O médico dá vida no sentido de impede que aquele indivíduo morra, e a fisioterapia vai lá e devolve o dia a dia daquele indivíduo à vontade de viver. E eu acho que neuro reflete bastante isso. Você estava falando, voltando um pouquinho, né? Você estava falando da sua mãe. E eu queria saber, dentro da universidade, se teve pessoas que também fizeram esse suporte, né? Porque aqui na UNEB, de fato, a maioria dos estudantes é do interior. Então a gente tem até. Eu estava conversando um dia com a Amanda, né? Que aqui a gente é muito caloroso e abraçar, porque às vezes a gente começa a chorar e dizer: vou desistir, vou trancar a faculdade, vou embora, vou embora. E se não tiver as pessoas ali ao nosso redor, tipo, calma, segura, aguenta mais um pouquinho, a gente realmente desiste, porque a universidade, às vezes as pessoas acham que só estudar é fácil, mas a universidade, principalmente a universidade pública, e quando você fala de indivíduos que não nasceram herdeiros ou que têm questões pessoais muito fortes ali, que influenciam direto ou indiretamente no nosso dia a dia, na nossa saúde, no nosso aproveitamento até da própria universidade, é muito complicado. É muito complicado a gente se manter durante a graduação. É muito difícil você não ter aquele momento de quero desistir.
E aí, nesse momento, é justamente essa rede de apoio, né, que a gente vai criando na universidade que vai nos ajudando. Claro que na universidade aquele colega que fala, não, calma, respira um pouquinho. Aí a gente vai pra casa, chora, liga pra mãe, pede socorro. Aí a mãe acalma melhor ainda, né, o nosso coraçãozinho. Mas enfim, queria saber de ti. E aqui já falando, deixando público que você, pra mim, foi uma rede de apoio. Inclusive, muito que me fez. Deu vontade de chorar, mas não vou chorar. Que me fez não desistir da faculdade e que mudou a minha forma também de ver a universidade, dessa forma um pouquinho mais presente, porque eu sempre fui uma pessoa muito de fazer muita coisa e eu sempre quis fazer muita coisa também nessa. Nós três aqui a gente super se sobrecarrega às vezes, né? Mas enfim, somos desse time. Mas eu, de vez em quando, não tinha feito uma terapia ainda, né? Passava um pouco do ponto dos meus limites. E já era aquela pessoa, já era a pessoa que puxava minha orelha, assim, muito forte. Na hora eu ficava assim, besteira, mas depois eu ficava com aquela sementinha ali na cabeça plantada, e, enfim. Saiba que Sim. você é uma grande referência para mim dentro da fisioterapia, que em muitos momentos é aquela coisa de assim, não vou desistir, vamos juntos, já está aí aquela é maravilhosa e não vou decepcioná-la. Então sigamos. Aí, enfim, só um pequeno aspas aqui, né? Mas de você, né? Nosso convidado você, fale aí pra gente da sua rede de apoio, das pessoas que para ti foram importantes. Mari, eu fico feliz, né, e surpresa até que eu não imaginei que tinha impactado tanto, né, meus puxões de orelha, tá, que não foram poucos, e assim, eu fui taxada de mãe do grupo, né, não porque eu sou um pouco mais velha que os colegas, mas porque por ter esse cuidado, né, e observar que às vezes era um se colocar em segundo plano e dar prioridades a coisas que estavam completamente adoecendo, né? Então, dar esse alerta de que, tá na hora de dar uma pausa aqui, segura aqui um pouquinho. Então, assim, minha rede de apoio, ela vai se moldando de acordo com o caminhar do curso. Né? No início, desde que eu cheguei aqui em Salvador, minha única rede de apoio era a Gilma, que é até hoje, né? Que ela veio de Cardeal comigo, é minha amiga de infância. A gente estudou a vida inteira juntas e, de repente, passamos na UNEB no mesmo ano. E no mesmo semestre, né? Não só no mesmo ano, como no mesmo semestre, sim. Então, aí eu falei para ela, você vai? Ela, poxa, eu não sei onde ficar. Eu fico na casa da minha tia. Tá resolvido. Minha tia nem sabia ainda. Nem que eu ia e com ela. Depois só dei a notícia. E aí deu tudo certo, né? Ela veio e disse, mas você vai fazer sua faculdade. E aí, desde então, a gente tem sido essa rede de apoio forte, né? Até hoje a gente mora juntas, né? Nós dividimos apartamento, moramos juntas. E após isso, entrar na UNEB e passar a conhecer as pessoas. Conheci primeiramente meu filho, Júnior, né, que até hoje chamo de meu filho, porque a mãe dele me deu a responsabilidade no dia da matrícula, na fila da matrícula, onde você... Ai, meu Deus! Aí eu só falei, tá bom, nunca tinha visto aquele pessoal na minha vida. O menino era de menor. Eu só falei, tá bom, ai, meu Deus. eu tomo conta, não se preocupe. E eu, meu Deus, que responsabilidade eu tomei para mim. O menino não sabia nada aqui em Salvador, andar em nada aqui em Salvador. E eu ficava ali, meu Deus, até hoje eu me comporto como mãe mesmo dele, de ficar preocupada, de já comer, tá fazendo o quê? Vá para o médico, pare com isso, vá descansar. Já aquela agonia, assim aquele aperto mesmo materno, né? E de estar chamando na rua, Júnior, que nem uma mãe. Isso, é nessa energia. E aí, de repente, o nosso grupinho foi se formando, né? Veio Mari, veio Aline, veio Débora. E aí eu acho que foi a principal rede de apoio, né? Desde que eu cheguei na UNEB. E a gente, desde os primeiros semestres, sempre se manteve ali. Era nós contra todos, né? Sem muitos comentários. Mas a gente sempre foi bem unidos, assim. A pandemia acabou nos separando, porque a gente foi fazendo as coisas de acordo com
as nossas possibilidades e respeitando sempre nossos limites. E a gente acabou que eu estou no estágio agora, né? Mari vai no próximo ano. Eu acho que vai todo mundo no próximo semestre, né? A gente estava até conversando isso, a gente estava super triste. Só eu, a gaiata, que fui na frente e todo mundo junto aí. Mas, enfim, né? Então, foi uma das minhas principais redes de apoio, de dizer assim, poxa, aqui eu tenho uma família, né? Por estar longe de casa e chegar aqui na UNEB, eu já vinha triste, assim, pelo trajeto, né? Que tinha que fazer, não está conseguindo desenvolver as coisas. Mas quando eu chegava aqui, que encontrava meu filho lá me esperando, meu Deus, para eu tomar de conta, como dizem. E encontrava a Mara, encontrava a Aline, encontrava a Débora, e a gente se juntava naquela grama depois do almoço para jogar a conversa fora ou para chorar por conta de Biocel, seja lá qual for. Era ali meu ponto de equilíbrio, né? Ou seja, para julgar o almoço do outro, mas julgar de uma forma harmônica, né? Porque Júnior tinha que ficar reclamando. Júnior, cuscuz não é almoço todo dia. Cadê os nutrientes? É aquela coisa materna, né? Que já está intrínseca. Não que eu queira ter filho, mas enfim, que meu namorado não escute isso. Mas é isso. Então, com o passar do tempo, agora no momento, a gente não está junto, né? Não estamos com disciplinas juntos, mas a gente tem nosso grupinho, né? Nosso grupo do WhatsApp, que está lá desde o início. Meia volta a gente está ali, dá um socorro, se encontra, está precisando de quê? Vamos lá, vamos fazer isso. E então é uma coisa assim que com certeza vai ser para a vida, né? Porque foi a nossa família, a gente sempre fala assim, se trata assim, né? Que a nossa família é unebiana. Então é uma coisa assim que eu sou muito feliz de fazer parte, porque com certeza, se não fossem eles, eu já tinha desistido, ó, bem antes do ônibus cheio, 5 horas da manhã, me dá dor de cabeça, bem antes disso. Então, só de chegar e me sentir acolhida por eles e dizer assim, poxa, eu tô em casa, né? Não na minha casa, mas me sentindo em casa, né? Ai, meu Deus, que chororô nesse negócio. Enfim, tá bom para não botar. Eu acho dando tempo aqui de vocês duas se recomporem aí. Obrigada. Eu acho muito importante criar vínculos, né, dentro da universidade. E aí, nas oportunidades que eu tive de conversar com alguns calouros, eu sempre falei, faça amigos. Não precisa fazer 300 amigos. Também não precisa ser amigo de todo mundo. Porque a gente entende que, por exemplo, eu entrei na graduação pensando em me formar, né? Em criar uma profissão. Eu não entrei na graduação de fisioterapia em busca de fazer amigos, especificamente. Mas você percebe que, ao longo do caminho, ao longo da sua vida inteira, você faz amigos, e a universidade é um desses lugares onde esses amigos estão. Então, assim, façam amigos. Escolham amigos que entendem a sua rotina, que sejam suporte. Então, assim, é disso que a gente está aqui falando hoje, né? De rede de apoio. E de quão importante isso é, não só do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista emocional, do ponto de vista de saúde mental mesmo, do ponto de vista de saúde física. Esse é um amigo que fala, olha, eu tenho uma amiga assim também, tá, Jaine? Não vou citar o nome dela, mas ela sabe quem ela é, que às vezes almoça biscoito. Então, assim, na correria do dia a dia da faculdade, cheguei tarde, não tive tempo de preparar um almoço direitinho, bonitinho, e às vezes você tem uma aula que termina às 12h30 e você tem outra que começa 1h, e é em lugar diferente, você precisa, enfim, se virar para correr. Tenham esse tipo de amigo, sabe? Que se preocupa verdadeiramente com você, que quando você falta, é a pessoa que te manda uma mensagem e fala, tá atrasado, cadê você? O que foi que aconteceu? E assim, tenha esse tipo de amigo e seja esse tipo de amigo, porque às vezes a gente fala muito de o que é que a nossa rede de apoio pode nos ofertar, né? Mas vocês estão vendo, né, o caso das duas, ambas se reconhecem enquanto rede de apoio uma da outra. Então, seja também esse tipo de amigo que se preocupa, que quer saber. A universidade, ela já é, assim, exaustiva de diversas maneiras. É cansativa, a gente paga, de fato, com sangue e com lágrimas, mas essas pessoas fazem valer a pena, sabe? Enfim, Mari, passo a palavra para você.
Eu aqui tentando segurar o choro, ela passa a palavra pra mim, mas tudo bem. Mas, tipo assim, é sério, gente, eu nunca esqueço dos dias que a gente tava. Teve um semestre que eu tive. Acho que foi o segundo semestre. A gente tava na biblioteca fazendo um trabalho, acho que foi pra estatística, e eu tive um grande burnout. Que eu simplesmente olhava pro. Eu dissociei total, eu olhava pro livro, eu não conseguia ler nada. Ai, Jaime, é maravilhoso. Descanse, olha isso aqui que é mais fácil, deixa que a gente lida com o resto das coisas. E às vezes a gente conversa muito sobre, por exemplo, colegas que nos sobrecarregam em trabalho de faculdade, porque não fazem nada e aí a gente acaba fazendo muito mais. Só que uma coisa que eu acho muito mágica no nosso grupo em específico, que a gente sempre fazia trabalho juntos, é que às vezes uma disciplina era mais complicada do que a outra para mim, por exemplo. E aí, em uma disciplina, Sim. naquele trabalho de grupo, eu não conseguia contribuir com quase nada. E eles faziam quase que o trabalho sozinho. Eu fazia, no máximo, ajeitava um slidezinho e gravava minha parte. E tinha, ó, Slidezinho não, porque ela faz um negócio babado, viu? Mas vá. É, Slidezinho. o Tá, slide. modesta. Aí, em outro trabalho, já era o contrário. Eu segurava mais a onda, porque também tem isso, né? Tem disciplinas que a gente tem um pouco mais de facilidade, às vezes não. E a gente conseguia ter esse equilíbrio. E para mim, assim, foi muito importante, porque passei por. Meu início de faculdade foi extremamente caótico. Tenho certeza absoluta que se eu não tivesse encontrado esse grupinho, eu não teria vingado nessa universidade, ou então eu teria, tipo, sido aquela pessoa que entra e sai sem fazer um projeto, sem estar em nada, ou então que sim. desiste no meio do caminho por falta de saúde mental mesmo e de força, porque eram muitos problemas, isso que a gente também não comenta muito, que a nossa vida, continua existindo quando a gente está dentro da universidade. Então, o que acontece com a gente nos bastidores, entre aspas, continua perpassando pelo nosso dia a dia enquanto a gente está na sala de aula, lembrando dos problemas que tem que resolver, das coisas que aconteceram. Isso sobrecarrega muito a gente também. E pra mim, eu não sei se você lembra, mas eu sempre falava naquele primeiro semestre que aquele momento que a gente sentava na grama era o meu momento de descansar, de ter assim, era o auge do meu dia, era o meu refresco. E eu vou parar de falar porque eu estou com vontade de chorar. Amanda, conduza esse podcast, porque eu estou emocionada. Voltando, É a saudade. volta. Vai chegando, vamos chegando ao fim, né? E é gostosinho olhar para trás, né? E ver quais foram as pessoas, como essas pessoas influenciaram na nossa permanência. E acredito que será muito mais emocionante quando finalmente a gente pegar aquele canudo e falar tchau! Pelo amor de Deus! Eu venci. Mas assim, falando de formatura, a formatura é um momento muito interessante porque você reconhece nos seus colegas e nos seus amigos, né, de quem você acompanha, de onde vem a força daquelas pessoas, né? Você vê as famílias ali comemorando juntas, como se fosse não, porque aquela conquista também é deles, né? Também é do suporte deles, também é do caminho que eles trilharam junto. Então, esse é sempre um momento muito, muito importante. E aí, Jaine, eu queria te perguntar, assim, durante toda a sua graduação, a gente trouxe alguns momentos específicos, né, onde você pensou em desistir, em largar tudo, mas eu queria saber de ti qual foi o momento mais desafiador da universidade como um todo, se existia um ponto que você falou assim, nossa, isso aqui é uma coisa que para mim me parece intransponível. E o momento mais prazeroso durante a sua graduação. Olha, eu acho que o momento mais difícil foi na pandemia, porque Sim. eu fui vendo o tempo passar, as coisas paradas, né? A gente sem uma resposta de como ia ser nosso futuro, e aquilo estava me angustiando, né? Porque inicialmente não foi um curso de primeira escolha. E eu já estava há tanto tempo nesse curso, né? E mais um atraso, porque a gente tinha acabado de sair de uma greve, né? Então, quando pensou que as coisas iam caminhar, aí aconteceu isso, né? E aí foi um momento bem desafiador, né? Não consegui pegar disciplinas online, porque teve um semestre especial da UNEB, se eu não me engano, Sim. começou em outubro para acabar em dezembro, assim, uma coisa bem 2020, não foi? bem A gente rápida. também teve.
Sim. E eu não quis me submeter àquilo porque, independente de não ter sido uma área de primeira escolha, eu tenho um compromisso comigo e com a sociedade de ser uma profissional não vou dizer de excelência, é meu desejo, mas com o máximo de qualidade possível, né, daquilo que eu posso entregar. Então, se o momento da graduação é um momento de fazer o eu profissional, né, de cada um, por que não esperar mais um pouco, né? Então, eu acabei esperando, e sem uma resposta, então entrei em algumas disciplinas, né, que eu vi que a carga horária teórica era possível de forma remota, e foi ali que eu fui tentando me situar, mas foi o momento que eu pensei, poxa, eu acho que estava bem naquela reflexão, né, de incertezas da vida, se a gente ia sobreviver a tudo isso, e o que é que a gente fez por nós, né, por que não aproveitar mais a família, aproveitar mais um momento, e a cada momento que eu pensava em voltar para Salvador, aquilo me angustiava, e ficar longe, mais uma vez, dos meus pais, né, nesse contexto pandêmico, de muitas incertezas, e foi um momento bem desafiador, né? E ainda vendo algumas disciplinas ainda algumas disciplinas direcionadas, né, da própria fisioterapia, não tinham visto muitas coisas, porque foi justamente Sim. quando começou a pandemia, né, que seria quando a gente ia de fato ver essas disciplinas. Então eu já estava naquela coisa de, meu Deus, qual o sentido? E ainda acontecer isso, então foi um momento bem difícil. Só que aí, um belo dia, eu participei de uma oficina, se eu não me engano, de pesquisa científica. Sim. E nessa oficina de pesquisa científica, eu achei muito interessante. E eu pensei, é isso aí que eu quero. E aí tinha um edital da UNEB, que tinha um prazo, eu acho que de 10 dias, se eu não me engano. Era mais ou menos isso, era bem pouquinho. Para submeter um artigo. E aí eu mandei mensagem logo para a Mari. Aí eu disse, Mari, eu estou procurando um professor aqui para me ajudar nessa loucura. A UNEB lançou esse negócio, eu quero fazer. E aí, Marília, tenta, se joga, fala com Karina. E aí eu vou falar com Karina mesmo. A professora Karina, ela foi e é, até hoje, né, uma rede de apoio, sem que eu não tenho nem o que dizer, assim, dentro da UNEB, para além, né, dos muros acadêmicos, eu costumo dizer, porque muitas das oportunidades que eu pude vivenciar dentro da universidade, né, ela tem uma mãozinha ali, né, me estimulando, me impulsionando, me direcionando, e o que contribuiu também bastante para eu continuar firme, né? Então eu falei, Karina, tudo bem, pró. Então, 10 dias para escrever um artigo. E assim, eu tinha sido monitora de professor Adson, né, também de anatomia, e algumas vezes acompanhava a professora Karina, mas não tanto, né? Participei de alguns resumos da MCC com Mari e com ela, mas eu não era monitora dela especificamente ainda, né? Nessa época, acho que ela deve ter pensado, meu Deus, o que é que essa menina quer no meio da pandemia, nessa loucura, 10 dias para escrever um artigo. Mas ela topou e foi ótimo. E aí tá certo, me acordava cedo para escrever, enviava para ela me retornava, e ainda tinha que ser 12 páginas, eu acho, alguma coisa assim. Meu Deus! Imagine uma pessoa que nunca escreveu um artigo na vida. A vida. Eu escrevi sobre um relato de experiência sobre monitoria de ensino, né? A importância dessa monitoria de ensino, mesmo que voluntária, porque muitas vezes as pessoas acabam indo muito pela bolsa e não percebem a importância, né, que tem por trás daquela experiência acadêmica, né, que é a monitoria de ensino, e ainda na área de anatomia. O que para a fisioterapia, claro, para todas as áreas da saúde, mas para a fisioterapia em especial, é um ponto-chave, assim, para você entender biomecânica, para você entender o problema do seu paciente e que vai estar todos os dias na sua prática clínica. Então, eu resolvi fazer esse relato, né? Nunca tinha feito um referencial teórico na vida e foi uma loucura. Eu sei que num período, num prazo, eu consegui escrever, ela avaliou e tudo mais, e a gente submeteu esse artigo. Infelizmente não foi aceito pela UNEB, né? Me frustrou um pouquinho, mas me deu gás. Eu disse, não, eu quero continuar escrevendo, eu quero continuar entendendo e aprendendo. E aí
Desde então, eu e a professora Karina, a gente faz bastante coisa juntas, né? Tanto com grupos de pesquisa, extensão, a gente faz resumos, a gente escreve, vamos para o congresso, né, Mari? A gente foi para o congresso de anatomia. Eu vi as fotos, lindíssimas. Foi em Alagoas, amor, Maceió. Sim. E aí, assim, uma experiência ímpar, sabe? Que sou muito grata a ela mesma, em toda a trajetória acadêmica, pelo apoio amigo, pelo abraço amigo, de dizer, já aí, calma, não é bem por aí, né? Descansa, não está conseguindo fazer hoje, faz amanhã, não precisa se cobrar tanto, né? Você é boa no que você está fazendo, acredita em você, porque eu tenho ainda essa questão da confiança, né? E que vem sendo bem trabalhada, eu me sinto até melhor hoje, mas ela tem um ponto bem importante nesse processo. Mas foram esses 2 divisores de água aí, foi bem uma montanha, Sobe e desce. uma coisa assim bem... Mari, antes de você fazer Ah. a próxima pergunta, deixa eu só abrir aqui parênteses, né? A gente já falou aqui sobre a trajetória da docência, a gente já falou sobre as dores e as delícias, né, de ensinar na fisioterapia. Hoje a gente está falando sobre rede de apoio. E aí, vale salientar, né, que às vezes você, professor que nos escuta, também é a nossa rede de apoio. Você também pode ser a nossa rede de apoio e que às vezes a gente também pode ser a sua, né? A gente se permitir se relacionar com os nossos professores e que eles permitam também serem tocados, né, por nossa vida, porque acaba que, de certo ponto, algumas demandas vêm para a gente e a gente é novo nisso, né? A gente está começando o caminho. Sim, Tem alguém sim. que já trilhou esse caminho, tem alguém que já passou por todas essas fases, inclusive a fase do estudante, a fase do mercado de trabalho, começou na docência e tem a possibilidade de sentar e falar, Jai, calma, vai dar certo. Eu estou vendo o que você está fazendo, eu confio em você. E isso, assim, acalenta o nosso coração profundamente. Acredito que todas nós, né, Jai já falou da dela, não vou nem falar da minha, mas enfim, todas nós temos esse ponto de suporte, que é um suporte mais direcionado, né? Quando a gente fala dos amigos, da família, essa rede de apoio, ela serve muito, assim, do ponto de vista emocional, mental, enfim. Mas quando é uma pessoa específica da tua profissão, ela é tua rede de apoio naquele lugar. Naquele lugar que o teu pai não conhece necessariamente, sabe? O teu pai não sabe como... Ele simplesmente sabe que você está maluca porque tem uma prova. Mas essa pessoa da docência, ela sabe que você está surtando porque você tem uma prova de biomecânica que você não entende nada daquele assunto e que a forma como te foi explicada não foi a melhor forma e aquela pessoa pode sentar com você e falar assim, eu vou te dar esse suporte nisso aqui. Então, assim, isso é muito importante. Outro ponto, Amanda, só contribuindo, né? Você falando de rede de apoio ainda, uma coisa que eu iniciei a falar, mas não concluí, é que essa rede de apoio ela vai se moldando, né, com o perpassar dos semestres. Agora, no estágio, né, como é dividido por grupos, graças a Deus caí em um grupo muito bom, né, em que a gente se une bastante para fazer as coisas, a gente se ajuda bastante. O primeiro estágio foi pediatria, então estava todo mundo, o surto, Marília me pegou surtando várias vezes, assim, tipo, a louca, como dizem. E assim, a gente se ajudou muito nesse processo, eu sou muito grata a eles, né? Porque às vezes a gente acorda assim um pouco, poxa, hoje eu não estou em um dia bom, eu vou porque realmente tem que ir. Estágio não dá para faltar, né? Não é que nem as aulas também não é legal que a gente falte, mas às vezes realmente não dá, gente. Aí a gente fica em casa mesmo e bota a cabecinha no lugar. Estágio a gente tem um compromisso também com outros pacientes, pessoas dependem da gente, né? Então, até os próprios colegas para não se sobrecarregarem. Então, às vezes a gente sai assim um pouquinho triste, né? E eu falo por mim, e aí quando eu chego lá, que encontro todo mundo e que a gente se ajuda, ou então a gente chora junto, tem sido uma rede de apoio assim muito importante e muito feliz para mim, né? Nesse período de estágio. E outro ponto também muito importante é que, às vezes, essa rede de apoio
está dentro da nossa casa, está no nosso entorno, né? No caso, para mim, agora, meu namorado tem sido uma rede de apoio. Sim. Assim, tem dias que eu sou surtada mesmo, falo umas coisas assim, bem estressada, o bichinho tem toda a paciência do mundo, escuta e já sabe que o dia foi ruim, só vem cá, calma. Bota a minha cabeça no lugar e diz, não é por aí. Enfim, baixa um coach nele, eu sei que energiza. E a troca é muito boa. Então, assim, às vezes a gente fica dessemestralizado, né? Como eu e Mari e os colegas, a gente acabou não fazendo parte da mesma turma, mas a gente, dentro da turma em que estamos, né, ingressando, podemos nos encontrar com outras pessoas quando achamos espaço para isso, porque às vezes não encontramos espaço, né, para a gente conseguir conviver assim de forma fluida com esses outros colegas, porque tem gente realmente que não quer dar esse espaço, que já tem seu grupo fechadinho ali, pronto. Mas às vezes tem gente que está ali, né, mas que também está nessa mesma condição de se sentir excluído até, talvez, pela turma. Então, se aproximar, né, das pessoas, tentar fazer parte. Se não dá certo ali nessa turma, tem essa questão, né, que eu falei, outras pessoas são rede de apoio, pode ser o marido, o namorado, um amigo de fora, né, como o Mari tem a Amanda, né, de forma muito feliz e clara para todos, que não é à toa que o podcast, né, de vocês, e eu fiquei muito feliz, assim, né, que a história de vocês é muito bonita. Sim. E eu acho que vocês nem se imaginavam se encontrar, né, de repente estão lá no Crefito e de repente já surge toda uma situação. E isso, e são redes de apoio, né? Mesmo que um pouco distantes, por não estar na vivência prática ali na mesma sala de aula, mas a rede de apoio também é o que nos impulsiona a estar todos os dias, a continuar, né? E é isso. Achar alguém para falar assim, amiga, desculpa os próximos áudios que eu vou te mandar de 5 minutos cada um, mas eu preciso desabafar com alguém. Acontece sempre. Sim. Inclusive, tem alguns áudios aí meu no privado de Amanda esperando para os meus desabafos. Porque é bem isso. Não tem jeito, gente. A gente precisa de alguém. Eu acho que a gente precisa de pessoas que entendam um pouquinho do nosso mundo. E aí, às vezes, o nosso mundo é bem diversificado. Às vezes é um mundo de um projeto, um mundo da universidade, um mundo vida pessoal mesmo. E é bacana a gente ter essas várias pessoas para nos ajudar. Porque, por exemplo, tem algumas coisas que eu sei que se eu falar com Jaine vai ter certeza, vai assim, é isso aqui. E eu sei que ela vai me dar, como já fez várias vezes, vários conselhos assim que na hora eu fazia aquela carinha assim de besteira, mas depois eu pensava no meu banho de realmente. Sempre fez essa cara. Eu falei, besteira, menina, eu dou conta. Aí depois vinha aquela vozinha martelando e tipo, não, realmente ela tem razão. E reconhecia, porque eu também tinha um pouquinho de dificuldade de reconhecer que eu estava passando do meu limite também. E aí tem outros momentos em que eu já vou desabafar com a Amanda, tem outros momentos que Zé, coitado, meu marido, fica aqui vendo os meus surtos e controlando. Sou muito grata a ele, inclusive, principalmente nessa parte final da minha formação. Acho que foram uma das pessoas que mais... Acho que foi a pessoa mais importante para mim, para continuar dentro da universidade mesmo, e para a vida como um todo. Acho que de todas as pessoas que eu já trabalhei, e assim, eu já participei de muito projeto mesmo, DAFES, Liga. Já tive em tudo que é canto, agora já fiz até iniciação científica, só não estive em empresa júnior, eu acho. Então já fiz muita coisa, já estive em muitos grupos. Muitos também de liderança, mas assim, hoje eu digo com toda a minha certeza que as pessoas com quem eu mais gostei de trabalhar, isso porque o perfil casou muito com o meu, porque eu vou dizer se foi bacana trabalhar com aquele indivíduo, se aquele indivíduo tem um perfil parecido com o meu, não diz respeito ao valor daquele indivíduo em si, mas o quanto que a minha metodologia, digamos assim, de lidar com as coisas casou com aquele outro indivíduo. Para deixar aqui bem nítido, né? Mas assim, as melhores E que às vezes não é igual, né, Mari? Sim. Às vezes não é igual, às vezes é diferente, mas
se casa, né? Complementa. Se junta. Isso. Complementa. E pra mim foi assim, as duas pessoas melhores é Jaine e Amanda. Ah, vai fazer algum projeto. Tem Jaine, já vou. Não precisa nem dizer o que tem. Tem Jaine, tô lá. Porque eu sei que independente do que seja, a gente vai se ajudar. Se acontecer um pepino, a gente tá junto e resolve. Amanda, não, tô lá, não quero nem saber. Ah, mas tem Amanda? Já estou lá. Porque são pessoas assim ótimas para trabalhar junto. A gente tem muito a questão da rede de apoio. Eu sou um pouquinho, comparado com a Amanda, às vezes eu sou um pouquinho mais ríspida, então a Amanda às vezes me controla um pouquinho, né? Mas enfim, a gente vai lidando, né? E que também é outra coisa interessante da gente levar para a vida, pessoas com quem a gente consegue desenvolver bem algumas coisas ou outras. Porque Aprender, né? isso, aprender também com esses indivíduos. Porque às vezes você vai fazer alguma coisa, mas é aquela outra pessoa que está junto contigo que faz com que a caminhada seja muito mais prazerosa. Eu acho que a rede de apoio também, às vezes, é nesse sentido, sabe? De caminhar e levar junto. Eu nunca esqueço, você falou rapidinho ainda, já da nossa viagem para Maceió, que essa viagem foi icônica. Inclusive, Jai ganhou premiação. Eu vou deixar você falar um pouquinho mais sobre isso. Mas ela ganhou premiação e no último dia a gente ainda conseguiu um super elogio de André Oliveira, um famosíssimo na área de neuroanatomia, que ele foi literalmente ele veio para o Brasil só para esse congresso, ele analisou a nossa apresentação, ele inclusive Nossa banca, nosso avaliador. Exatamente. E depois, quando a gente recebeu a premiação, ele foi embora, mas ele olhou pra gente, ele viu a gente, deu um sorrisinho e falou: parabéns, doutora. Nunca esqueço disso. Oh, E foi bem isso. Essa viagem para Maceió, né, essa participação nesse congresso de anatomia, eu acho que foi uma das maiores felicidades assim que eu tive dentro da academia, porque foi uma experiência única, assim, incrível mesmo. Vários anatomistas lá reunidos, alguns mais da nossa época, né, digamos assim, porque tinham assim, todos os tops da anatomia estavam lá. sim. E, assim, a anatomia é o coração da fisioterapia, né? Então, eu e Mari, assim, a gente como monitora de anatomia por um tempo, né? Sempre fazendo trabalhos de anatomia e, de repente, tá lá tietando, né? Alguns professores que também têm esse ensino via recurso digital, né? Seja no YouTube ou no Instagram. Então, foi bem gratificante. A gente gostava muito de olhar os trabalhos, né, que iam ser apresentados, participar das oficinas, assim, a gente estava entregue mesmo no congresso, participando de tudo, né? E apresentar, foi a minha primeira apresentação presencial, se eu não me engano, foi minha primeira apresentação presencial em um espaço científico, que eu já tinha feito outras apresentações online, né, em jornadas, congressos, eventos mesmo, científicos, acadêmicos, mas esse congresso tinha sido o primeiro, né? E, de repente, quem é o avaliador? Aí eu olhei assim, rapaz, aquele professor ali, chamei logo Marília. Marília, já viu quem está aqui? O professor André, de neuroanatomia. Vai a gente procurar no Instagram para ver se era ele mesmo, que eu não estava acreditando que era ele. Sim. E era ele. E eu, meu Deus, Marília, esse homem está fazendo o que aqui? Bastou a gente se posicionar ao lado dos nossos pôsteres, que ele chega com a pranchetinha dele, né? E o outro professor também para e olha para a gente. Eu acho que esse rapaz é que vai avaliar. E Mari foi a primeira, né? Não foi, Mari, na sequência? Foi. Primeiro foi você que apresentou. Eu, meu Deus do céu, esse homem vai acabar com a gente aqui. E eu vou ficar nervosa, já vou ficar com a voz tremida, já vou perder ponto, já fiquei criando 1001 coisas na minha cabeça. E apresentou muito bem, viu? Porque a gente chegou de virote em Maceió e já foi direto para o congresso, a gente viajou assim de madrugada, chegou lá e já foi para o congresso. No outro dia, dormi um pouquinho cedo, já estava no congresso para apresentar. Então, assim, ainda estava tentando entender aquele sonho, né, que a gente estava vivendo. E, de repente,
encontrei o avaliador, eu pensei, meu Deus, estou dormindo, e era ele mesmo. Então, Estou dormindo. apresentei, falei tudo que tinha para falar, e só falei, meu Deus, que seja feita a sua vontade. E aí, minha filha, eu sei que no final deu certo. Ele não me recordo se ele fez alguma pergunta, eu acho que não, só deu algumas contribuições, né? Ele e outro professor, e a Marília já lá se cutucando. Eu, menina, você percebeu? Aí tiramos foto com ele, foi ótimo. E aí tivemos a felicidade, né, no último dia do congresso, de ter nossos trabalhos premiados, né, com menção honrosa. Né? Tanto o Atlas de Anatomia, que eu e Mari já fizemos parte, foi premiado em primeiro lugar, né, no congresso, e eu e Mari ganhamos menção honrosas com os trabalhos que nós apresentamos. Não, mulher, tu ganhou a premiação. Não, foi segundo lugar. Não, foi menção honrosa porque a gente tinha participado do trabalho junto com Karina. Mas você ganhou o primeiro lugar na sua categoria. A Karina ganhou o primeiro na categoria aquela de tecnologia e saúde. E eu tinha ganhado o terceiro lugar. Não foi menção honrosa, mulher, eu ganhei segunda. Eu ganhei segundo. Foi. Tá. Foi segundo. As bichas agora discutindo quem ficou primeiro, quem ficou em segundo. Não é? Enfim, ganhamos prêmios. E ganhamos prêmios para o MEB, entendeu? A gente foi lá, ninguém nem estava esperando. Esse pessoal de Salvador veio fazer o que aqui? Levar prêmios. E ainda teve a galera da UFBA que a gente encontrou lá, viu, Amanda? Sim, eu soube, fiquei sabendo de medicina veterinária. Veterinária, a turma bem legal lá, a gente encontrou. Também ganharam vários prêmios, né? Então a Bahia chegou representando. Perguntou o que é que baiano foi fazer lá, foi fazer sucesso. Exatamente. Ganhar prêmios, e foi ótimo, assim, foi uma experiência incrível. Eu não imaginava que fosse ser premiada, né? Ainda mais que nosso avaliador, eu fiquei tão tensa que eu pensei, meu Deus, como foi que eu apresentei? Eu não fazia ideia de como eu tinha apresentado, porque eu estava ali naquele momento de transe, sem saber o que era realidade e o que não era, né? Então, quando chamaram, né? E aí falaram o nome do trabalho, e eu ainda, meu Deus, será que é o meu? Ainda duvidei. Aí falou meu nome por Jaine de Souza Bonfim. Eu, Jaine de Souza Bonfim, sou eu. E aí o pessoal já gritando e eu ali tentando entender, e vai já, eu sem saber o que eu tinha que fazer, e levantei e fui, mas foi assim, foi incrível, foi muito boa a sensação. Já você estava falando aí de como tudo isso, assim, foi um sonho para você, né? A realização, na verdade, de um sonho que talvez você não necessariamente tivesse, né? Sim, a priori, você jamais se imaginou estar naquele lugar e, enfim, ser premiada e conseguiu galgar esse lugar. Mas eu queria saber, assim, se você, obviamente, se sente confortável em, ou aquilo que você se sente confortável em, compartilhar com a gente, assim, sobre seus projetos, suas expectativas, seu planejamento para o futuro, entendendo que você já está nas portas, né? E já está prestes a sair da universidade. O que é que você espera, assim, para o seu futuro? Além do que a gente aqui está torcendo, que é um futuro brilhante, com certeza. Mas o que é que você almeja? Olha, Amanda, eu almejo não guardar meu diploma e atuar dentro da fisioterapia, seja na área básica, que eu sou apaixonada, pela atenção primária, por educação em saúde, por popularização da ciência, seja na área, né, mais complexa. Mas eu sou muito aberta. Eu sou muito aberta ao que surgir no momento. Sim. O meu principal objetivo é atuar. Com certeza eu vou atuar. Mas onde, quando e como é o mistério de todos. Né? Então, assim, eu venho procurando concursos desde já. Quero tentar residência, mas a residência não é algo assim que eu almejo como um sonho que eu tenho que fazer. Porque o que acontece na residência de um recém-formado, na minha concepção, né, e pensando assim, no meu ponto de vista, para a minha realidade. É um emprego, né, você consegue ter uma remuneração e você consegue ter um título de pós ao mesmo tempo.
né? Então, a vivência, a oportunidade de estar em uma residência, ela é muito rica, porque ela paga, digamos assim, para você estudar, né? Sim. Falando assim de forma bem leiga, bem chula. Mas você poder estudar de uma área que você gosta, de uma área que você tem afinidade, e ainda assim conseguir receber uma bolsa para se manter nesse estudo. Porque se a gente for pensar em pós-graduações e em outros cursos de especialização, Sim. são bem caros, Sim. né? E poucos são os que são ofertados pelas universidades públicas, né? Porque a forma de pleitear essas vagas pela universidade pública vem justamente pelas residências, né? Então, Sim. assim, é uma oportunidade única no qual eu tenho interesse pensando nesse sentido, né? O quão rico é fazer parte de uma residência. Sim. Mas me preocupa um pouco com a carga horária de 60 horas na semana, por 2 anos, né? Após uma fase de graduação que já exige e demanda muito tempo, disponibilidade, saúde para Sim. estar. Então, eu estou muito aberta para o que vier, seja uma residência, seja um concurso público, né? Porque eu almejo também estabilidade. Não venho de família rica, como já falei aqui, preciso trabalhar de alguma forma. E eu vejo essas possibilidades, né, de se manter estável e buscar recursos para justamente aquilo que eu almejo, que é trabalhar com saúde da mulher, que eu acho que não é nenhuma novidade desde a hora que eu cheguei aqui. Então, trabalhar com saúde da mulher, e odonto ainda está guardado numa caixinha no meu coração. Quando Quem for sabe? possível, quando for, não estou com pressa, pode ser quando eu já me aposentar da fisioterapia, dizer, olha, eu vou fazer isso aqui porque eu gosto disso aqui também. E aí, quando for possível, mas no momento eu estou bem tranquila, assim, nesse sentido de não estar tão angustiada de, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Não, eu estou aberta Sim. às possibilidades, às oportunidades. A gente forma fisioterapeutas generalistas. Generalistas. Né? Pretendo me especializar na área que eu gosto, mas até lá vou atuar como uma fisioterapeuta generalista, né, dentro das possibilidades, mas sempre Sim. buscando e me empenhando naquilo que eu gostaria e gosto e pretendo trabalhar. Né? Pelo seu Legal. perfil, não importa a área que você vai se sair muito bem. Porque eu acho que uma das coisas mais importantes, acho que pra gente hoje em dia, que vive em um mundo onde a tecnologia e o saber científico é, fica obsoleto de forma tão rápido, é ter essa curiosidade e ter essa vontade de sempre estar estudando, que é uma coisa que você tem e que é muito Sim. importante. Então, acho que só por ter essa característica, você vai, com certeza, em qualquer espaço onde você ocupe, se dar muito bem, se desenvolver muito. Eu, assim, espero do fundo do meu coração que essa gravação de hoje seja, assim, um memorial para daqui a alguns anos você voltar, assistir esse episódio, se emocionar, tendo seus milhares de dinheiros no bolso, em uma linda mansão, com uma bebidinha assim, tomando, não é mesmo? Tomando solzinho. E assim eu espero, e eu tenho certeza assim, que você tem toda a capacidade para estar lá. Eu acho que só agora ir seguindo mesmo, pegando as oportunidades que aparecer, porque assim, você, eu tenho definitivamente a certeza que será uma ótima terapeuta. E aqui Amém. já encaminhando aqui, infelizmente, para o final, porque a gente já está em 1 hora e meia quase de gravação, né? A gente sempre tenta 1 hora, Meu pois é. Deus! A gente Pensei que nunca, tinha passado 20 minutos pois só. é, a Eu gente estava nunca pronta aqui consegue, para pegar um café. a gente nunca consegue ficar nas 1 hora, né? Mas enfim, como última pergunta aí para a gente estar encerrando hoje, infelizmente. O que é que você diria para fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia que estão aí nessa profissão e que estão um pouco desanimados, desencantados com esse mundo, né, da fisioterapia, talvez pensando em desistir ou então mudar de profissão porque, enfim, desencantou com a fisioterapia? O que é que você diria para essas pessoas? Olha, o que eu diria é: faça aquilo que seu coração manda, né? E se sinta confortável onde você está. Porque não adianta eu não me sentir confortável em um lugar,
né? E querer esperar que em algum momento vai surgir um milagre e eu vou, né, voltar a ser o que eu era no início. Então, Sim. quem sabe até permear por outras áreas, gente. A fisioterapia é tão vasta. Para quem é estudante que está chegando agora, calma, né? Você tem 9 ou 10 semestres, você vai conseguir viver a universidade, vai conseguir estudar e vai conseguir descansar dentro das possibilidades. Mas entenda que é um processo e esse processo ele tem que ser vivenciado com qualidade, assim, com a qualidade máxima possível, né? E que com bem-estar. E o que acontece é que a gente quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo que a gente acaba adoecendo no meio desse processo. E esse processo que a gente está tão ansioso para chegar no final acaba se atrasando justamente por isso, pela ânsia de querer terminar, de querer fazer, de querer vivenciar e esquecer de olhar para si e se colocar em primeiro lugar, né, de se cuidar durante esse momento. Então, é possível você fazer uma liga esse semestre, próximo semestre faz outra liga, né? Experimenta outra coisa, outro tema, vai buscando afinidade, mas vai dizer, poxa, Jaine, eu estou estudando até agora, não me encontrei em nada. Se descubra, porque a fisioterapia é um leque. Eu também achei que não ia me encontrar em nada, de repente. Então, assim, eu acho que as ligas acadêmicas acabam oportunizando, né, as pessoas que se encontram um pouco perdidas a perceber, entender e participar sobre vários temas mais específicos da área da fisioterapia. Esse iniciozinho é assim conturbado, perdido, a gente não entende porque que a gente está vendo tanta coisa da área básica, mas vai fazer sentido e vai fazer uma falta quando a gente chega em algumas disciplinas específicas, né? E para quem já está no mercado de trabalho, eu desejo forças, porque eu ainda vou chegar lá também. E estou receosa de entrar para estatística, como dizem, né? Mas se precisar dar uma pausa, dá uma pausa, para um pouquinho, descansa e depois retorna, né? Porque você tem com certeza um futuro brilhante pela frente. Você não trilhou toda uma graduação para chegar agora, parar no meio do caminho, né? Mas se for da sua vontade também viver da sua arte ou fazer qualquer outra coisa que vai fazer se sentir bem, ok, tudo bem. Mas tenta, né? Descansa primeiro, coloca a cabeça no lugar e segue em frente, porque a vida é isso, né? Hoje a gente está apaixonado por uma coisa, amanhã já não tanto, né? Acaba ficando um pouquinho mais desmotivado. Mas será que foi aquilo, né? Aquela área que te desmotivou ou é alguma questão com você? Será que você não tem que se olhar mais? Houve, de fato, um corte aqui, problemas de internet. Mas aí, Jaine, você estava falando sobre a importância de parar um pouquinho, de respirar. Isso na perspectiva de quem está no mercado de trabalho. Uma coisa que você falou, que acabou que deu um cortezinho, mas às vezes a gente, de fato, não se reconhece mais no lugar que a gente ocupa. E faz parte também do processo da vida, né? Natural da vida, eventualmente mudar de lugar. Mas uma coisa que você falou que eu achei incrível é esteja confortável no lugar onde você está. Então, assim, se aquele lugar está desconfortável, como a Jaine disse, né? Procure entender o porquê, de onde advém seu desconforto. É realmente do lugar externo ou é realmente do lugar interno? Eu não estou me sentindo bem por outros fatores e, consequentemente, estou desmotivado a estar aqui fazendo isso aqui. E aí a gente volta para o início de tudo, né, que é o tema do nosso podcast. Conte com a rede de apoio, porque às vezes te falta essa rede de apoio. Busque na sua rede, na verdade, esse conforto, essa sensação de lá, essa sensação de, olha, você me conhece há tantos anos, você sabe como eu sou, você sabe qual é meu perfil, na sua visão. Isso é uma coisa que eu levo para minha vida. Procurem conselhos de quem vocês amam, que ama vocês, de quem vocês confiam e, principalmente, assim, sem sombra de dúvidas, de quem vocês admiram. Porque às vezes a gente busca validação de pessoas e a gente busca apoio em pessoas que não nos amam, não necessariamente querem o nosso bem.
E a gente não necessariamente admira. E a gente fica em busca dessa aprovação. Essa aprovação não vem por N fatores, inclusive fatores até externos ao nosso comportamento, né? À nossa relação. E você se sente frustrado porque você não recebeu esse apoio. Então, construa uma rede de apoio com base nisso, com base em uma pessoa que você admira, que você gosta. E nessa perspectiva, eu aprendi muito na lida mesmo, muito no processo, que ter alguém que você faça uma mentoria, alguém que é mais velho que você em alguns aspectos, né? Não necessariamente de idade, mas de experiência, que já vivenciou aquele caminho, é de extrema importância, porque é essa pessoa que vai falar assim: olha, realmente, por tudo que você está me dizendo, pela forma como você está lidando com isso aqui, esse não é seu lugar, vamos tentar achar um novo. E às vezes aquele é o seu lugar e você só precisa de um colinho mesmo de alguém que te tempo, escute e te né? acolha. É. Um tempo para si e olhar para si. Que é o importante, é o que falta em muita gente, né? Nós, como futuras profissionais da saúde e já profissionais da saúde também, cuida muito dos outros, que bom. Mas e da gente? A gente está cuidando, né? Então é uma reflexão que eu acho que a gente tem que levar para o nosso dia a dia sempre. Eu acho que é isso, né? Sem deixar, eu continuo conversando milhares de horas aqui. Então, primeiramente, Jai, muito obrigado. Quando eu falei com a Amanda, quando eu conversei com a Amanda para fazer esse podcast, uma das primeiras pessoas que eu queria trazer para o podcast foi você. Eu estava procurando uma desculpa para chegar para Amanda. Amanda, vamos chamar ela para falar sobre esse assunto? Por favor, porque, enfim, realmente te admiro muito e foi um imenso prazer te receber aqui. E espero realmente que daqui ao futuro você venha, olhe de novo esse podcast. A gente te chame novamente para o podcast para você contar a trilha que você fez maravilhosa. E é isso, Amanda. Jai, muito obrigada, tá? Pela disponibilidade do seu tempo, pela forma como você traz. Achei muito, muito, muito gostosinho ouvir você, a sua tranquilidade, a sua forma de encarar a vida. Eu acho que isso faz com que todo mundo leve você como a mãezona, né, do grupo. Acredito que, com base em tudo que você trouxe aqui, apesar das inúmeras problemáticas de vivenciar uma graduação, você foi rede de apoio para muita gente. Você foi esse suporte para muita gente. Então, eu não faço parte, né, dessa família unebiana, porque eu sou de outra universidade, mas eu fico muito feliz, de verdade mesmo, de saber que existem pessoas assim, sabe? Que são acolhedoras, que acolhem os demais. Então, te agradeço, né? Não sou da família, mas agradeço também em nome deles, né, por você ser essa pessoa. Eu acho que é demais disso, sabe? Desse tipo de coração específico que a gente tem precisado. Muito, muito obrigada, viu? Oh, meninas, eu que agradeço o espaço, agradeço a troca, né? Foi muito gostoso participar do podcast. Eu nunca participei de um podcast, então fiquei bem feliz com o convite quando o Mari me falou, né, sobre esse projeto. Eu achei, meu Deus, Marília já faz tanta coisa, eu quero que Marília quer um podcast uma hora dessa. Já fiquei pensando assim, né? Meu Deus do céu. Mas, assim, a forma que eu fui percebendo, né, em que o podcast foi sendo conduzido, o brilhinho nos olhos, de estar, né, buscando também devolver o brilho nos olhos de outras pessoas. Então, eu acho o projeto de vocês muito bonito, muito bacana. Que continuem assim, continuem abrindo esse espaço, né, para que a gente possa falar um pouquinho sobre a fisioterapia, sobre a vida, né? Porque nós somos para além do que nossas futuras profissões. Então, é um espaço de extrema relevância, seja para aquele calouro ansioso, ou seja para aquele profissional que já está lá há muito tempo no trabalho e às vezes está precisando até ouvir, né, quem está chegando agora, porque é de fato uma troca, né? E troca é assim, a gente vai compartilhando nossas experiências, vai se complementando, se acolhendo e dá tudo certo. Um beijo. Beijão Boa a todos. noite para vocês. Até. Tchau, tchau.